Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler a Escritura em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Grande Pai, te adoramos porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Estamos agradecidos pela vida, pela salvação, pela paz, pela revelação. Enquanto muitos perecem sem ver o que o Senhor já fez, estamos aqui vivos, agradecidos pelo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Eu quero falar sobre 3 títulos importantes. Cristo saiu de Laodiceia, da primeira e da segunda etapa, e saiu do trono de intercessão. Para mim, estes são títulos importantes. E não somente para mim, mas para cada revelado. Quando se fala sobre essas coisas, cada revelado sabe muito bem o porquê de cada um destes títulos. O porquê Cristo ter saído de Laodiceia. Ali não era mais o seu lugar. A gente tem que descobrir quando não é o lugar da gente de sair. Tem lugares que a gente vai, mas não é o nosso lugar. Nós temos que sair de lá. Tem lugares que você costumava ir antes de ser cristã, aí depois já vê que não é seu lugar mais. E Cristo estava dentro de Laodiceia. Porque a mesma mensagem de Mombrana diz que Cristo é como a semente da fruta que fica no meio da fruta. Que Cristo sempre andou no meio das 7 eras da igreja. E na última era, que é a era de Laodiceia, como diz o Mombrana, a era que nos acaba passando por alto, e nós passamos esta era também, da Laodiceia para a era da noiva, para a era do Filho do Homem, assim por diante. Mas ele tinha que sair de Laodiceia para fazer outras coisas. Até Laodiceia é um período intercessório, é um período de chamamento, convidando as pessoas a Cristo, a palavra, dentro de um período de 7 eras da igreja. E o próprio Cristo que estava ali dentro, chegou a hora dele sair. Ele saiu tanto que ele avisou aqui, eis que estou à porta e bato. Se alguém está na porta batendo, está de que lado? Só tem que estar do lado de fora. Eis que estou à porta e bato.
Nisto ele já provou, em Apocalipse 3:20, que ele já havia saído de Laodiceia. A condição da era laodiceana é cega, nua, infeliz e não sabe. Bom, o que Jesus vai ficar dentro de um povo com estas qualidades? Cego, nu, infeliz e não sabe. E tudo isso é espiritual. Cego espiritual, eles são nus espirituais e eles não sabem. São infelizes. Infeliz quer dizer desgraçado. Infeliz quer dizer sem a graça de Deus. Se está sem a graça, porque a graça saiu dali de dentro. A graça, que é Cristo, saiu de dentro da era de Laodiceia. Então nós estamos começando aqui no lugar certo. Cristo saiu de Laodiceia. Mas ele tem um porquê ter saído. Uma que a natureza da igreja já não o continha ali dentro. Tem hora que Cristo está conosco, mas nossas ações não podem contê-lo conosco. Nossas ações expulsam Cristo. Nossas atitudes expulsam Cristo. Ele não pode estar conosco com certas atitudes, certas maneiras de viver. Então, onde ele fica? Do lado de fora. Quando o lugar dele é dentro da igreja, é dentro do crente e não do lado de fora. Ele quer sempre estar dentro. Porque as obras que faz Cristo estar do lado de fora de nós são as obras de justificação e santificação. Porque ele está limpando o vaso, justificando. É como você pega um copo sujo lá no galinheiro, leva para dentro de casa e lava aquele copo. Quando você lava aquele copo, ele representa a santificação. Quando você pegou ele sujo, representa justificação. Foi como Cristo nos pegou no mundo, sujo, no galinheiro do mundo, sujo. Mas não ficamos somente pego na mão de Deus, ele nos lava. Aí ele vai e nos santifica. Limpou o vaso, limpou o copo, limpou o corpo, mas não está bom ainda. Aí ele não quer ficar do lado de fora, trabalhando externamente. Porque a justificação é uma declaração que ele faz a você. Você é justa, é justo. Ele te declara justo. A santificação é limpa. Então a santificação te limpa. Ela já vem da palavra sangue, santo. E santo quer dizer separado. Você é uma pessoa separada. Mas ainda Cristo não está dentro. O batismo com o Espírito Santo põe Cristo dentro de você. Aí é outra coisa. É um vaso que foi pego, é um vaso que foi lavado e é um vaso que foi cheio. Porque se não encher, vai acontecer como Jesus disse. E muitos crentes são assim. Jesus falou, se o espírito imundo saindo de um lugar, de uma pessoa, de uma casa, aquela casa fica limpa, porque o espírito imundo saiu. Mas, se você não encher aquela casa, é a mesma coisa, uma casa sem inquilino ou sem o dono, sem alguém morando. É uma casa depedrada. As pessoas não respeitam. Muito mais o diabo vai ter que respeitar quando nesta casa chamada você habita Deus. Aí o diabo tem que respeitar. Antes, ele vai depedrar essa casa. Vai jogar pedra por todo lado, ele vai quebrar as vidraças, ele vai querer romper as portas, mas quando você traz Cristo para dentro de casa, dentro do corpo, dentro da igreja. Agora lembra que ele saiu da igreja. Você tem que chamá-lo para dentro de você.
agora. Porque ele não está dentro da era de Laodiceia. Laodiceia é o espírito religioso do mundo inteiro. Irmãos, isso dá tão certo que essas características que haviam nas eras, desde Éfeso até Laodiceia, eram características nas cidades, lá na Ásia Menor. Em cada cidade, com aquele nome, continha uma característica. E quando chegou em Laodiceia, a característica de Laodiceia é direito dos povos. Você sabe que essa é a era. O povo do mundo, o povo de lei, eles não sabiam dessas coisas que está escrito na Bíblia. Que quer dizer, Laodiceia, direito dos povos. E a nossa era é a era que o bandido tem direito. É a era que a mulher nua tem direito. Que o homem nu tem direito. Eles têm direito de vestir-se do jeito que querem ir na televisão? Me diga que não tem direito. Eles têm direito de sair na rua. Eles têm direito de entrar no supermercado da forma vergonhosa. Elas têm direito de insultar o homem ao sexo. Elas têm o direito. Ninguém as prende. No tempo da minha bisavó, eles colocavam elas na cadeia. Ou senão no manicômio. Está demente, saiu somente de short na rua. Hoje não. Hoje eles têm a praia do nudismo. Vai pai, mãe, filhas, filhos, vai tudo para lá. Nu, e isso é tudo normal para eles. Então, direito dos povos, isso é Laodiceia. É a característica do tempo que nós vivemos. A pessoa tem direito de escolher a igreja que ela quer. Se a pessoa quer, a mulher quer uma igreja que usa calça comprida, batom, salto alto, esmalte, tudo, você encontra, tem igreja aí. Você pode ir para lá. Tem igreja. É tempo de direito. O homem quer uma igreja que simplesmente fale em Deus, viva uma boa vida e não tenha preocupação com limpeza, com enchimento do Espírito Santo. Tem igrejas para isso. Então é o direito para tudo. Hoje até o direito de se pregar. É o direito de pregar. Uma mensagem forte como essa que nós pregamos, ainda temos o direito de pregar. A lei dá direito de pregar, desde que você não ofenda as outras denominações. Você tem direito de pregar o que você crê, falar o que você crê. É um direito, é muito bom. É a era do direito, é o tempo do direito. Mas também, se você quiser sair mal vestida na rua, é um direito. Ninguém vai te levar para a cadeia. Também as cadeias já estão cheias, né? Então, Laodiceia perdeu Cristo. Eu quero pensar também em três coisas. Laodiceia perdeu Cristo e não percebeu. A primeira e segunda etapa, perdeu Cristo e não percebeu. Cristo saiu do trono e o povo não percebeu. Estas coisas estão acontecendo diante de nós e as pessoas não percebem. Então, cego, nu, infeliz e não sabe. As características de Laodiceia estão no povo, está retratada em seres humanos, está retratada em homens, em mulheres, cegos, nus, infelizes e não sabe. Bom, o pentecostalismo é cego porque não sabe nem o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O povo da primeira e segunda etapa é cego porque não sabe que o Cordeiro saiu do trono. Isso é tão simples. E chega um ponto de todos eles estarem envoltos a tanta confusão, porque não sabe que a intercessão já acabou. Procura ele num trono, quando ele não está naquele lugar mais. Então tem gente procurando ele, Cristo, em Laodiceia. Mas a Bíblia mesmo diz, eis que estou à porta e bato. Isso quer dizer, eu, Cristo, estou do lado de fora de Laodiceia. E Cristo, saindo de Laodiceia, ele saiu através do profeta do dia. Quando a pessoa rejeita aquela mensagem, Cristo sai daquele lugar. Então Deus tinha uma mensagem nesta era, pregada por William Marion Branham, entre os pentecostais e crentes em geral. Quando eles rejeitaram, na abertura dos selos, eles rejeitaram e crucificaram a Cristo pela segunda vez. O profeta saiu de Laodiceia, Cristo está fora de Laodiceia,
Aí passou a mensagem, bater na igreja, na porta, e bater na porta da igreja não quer dizer bater naquela porta, nem nessa daqui não. É bater na porta do povo que crê em Laodiceia e que vive dentro da era de Laodiceia. Uma mensagem bate, e ela bate na porta da mente. E logo você ouve aquele bater e abre a porta da mente. Eu sei que nós podemos dizer, ele bate no coração, isso é um indivíduo. Mas ele está aqui ainda batendo na porta da mente. Batendo na porta para que a pessoa possa abrir a porta para ele. Porque aqui a mente é um lugar onde Deus e Satanás passam. Quando vem para o coração, ou você só tem Deus, ou você só tem Satanás. As nossas ações vão demonstrar que nós temos. E vamos guardar bem, o diabo nessa era é crente. Então não é difícil você saber se tem Deus ou o diabo. Porque o diabo não é um incrédulo, o diabo é um crente. A Bíblia diz que ele crê e estremece. E ele está habitando no homem e na mulher. Assim como Deus, em espírito, está habitando em cada um de nós. Vamos perceber essas coisas. Eu marquei alguma coisa aqui que eu quero ler para vocês. Então, quando Cristo saiu de Laodiceia, ele o fez através do profeta. Quem ficou em Laodiceia ficou sem Cristo. Os pentecostais, irmãos, eles estão lá fazendo um grande trabalho, grande movimento. Eles não sabem que Cristo já saiu de lá. Os judeus perderam o Messias faz 2000 anos, que Deus não está tratando com os judeus. 2000 anos. Os judeus não sabem. Eles oferecem sacrifício de cordeiro, eles oferecem ainda o touro. Deus já parou de receber isso faz 2000 anos. E eles não sabem. Quer dizer, cego, nu, infeliz e não sabe, os judeus. Agora os gentios, cego, nu, infeliz e não sabe que Deus já revelou o selo, já saiu de Laodiceia, já terminou a primeira e segunda etapa, não está lá mais. Alguém diz, eu estou na terceira etapa. Espera lá, a terceira etapa só está nela quem nasce nela. A terceira etapa não é uma coisa que você vai entrar nela. Você tem que nascer nela. Tem que nascer porque isto não é apenas um lugar, uma igreja. Isto é a palavra do dia que você tem que nascer através daquela palavra. Amém. O profeta deixou a primeira e a segunda etapa e quando fez, Cristo deixou aquela etapa também. Aí vem há muitas perguntas e as pessoas querem saber como que ele deixou a primeira e a segunda etapa. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui agora para você. Quem procura Cristo em Laodiceia não encontra mais. E aí vem. Quem o procura na primeira e segunda etapa também não encontra mais. Você quer ver o que o irmão Brana diz? Pondo-nos ao lado de Jesus, 55 e 56. Agora, penso eu, se esse anjo que me disse aquelas palavras, assim como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda de Cristo, o vê, tua mensagem será. Eu haveria de tomar esta mensagem e precursaria a segunda vinda de Cristo. Bem, se isto tem sido isto, quer dizer, se o que eu estou pregando até 62, diz William Branham, tem sido isto, o que o anjo falou, então estamos realmente perto, irmãos, porque a hora e a luz da mensagem estão quase terminando. Amém. Esse parágrafo ele termina assim, porque a luz, a hora e a luz da mensagem, primeira e segunda etapa, está quase terminando. Agora escuta aqui o 56. Notou você? Quando caiu o Pentecostes e aqueles irmãos foram cheios do Espírito Santo, não passou muito tempo para começar a debilitar-se, começar a organizar igrejas, para manter o forte para Cristo, esperando sua vinda. Bem, isso mesmo está ocorrendo hoje em dia.
se a Escritura é verdadeira, eu restituirei, diz o Senhor, tudo que o gafanhoto e a locusta comeram. Agora, se é isso, se essa é a mensagem, ele ainda põe entre aspas, me perdoe, Deus, eu não sei, fecha aspas. Se é isso, então o tempo está à mão, realmente, porque a mensagem já tem terminado. Amém? Vocês estão entendendo? No 55 ele diz, a hora e a luz da mensagem está quase terminando. No 56 ele já abriu mesmo para nós. Aí ele mostrou que tem terminado. Por quê? O que Deus tinha dito para ele, tu e tua mensagem, precursará a minha segunda vinda, ele chegou aqui em 62, quando pregou esta mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus, ele disse que a mensagem já havia terminado. Isto era o que a primeira e segunda etapa. Logo veio a terceira etapa. Amém? A terceira etapa já foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Amém. Mas deixa eu prosseguir aqui. Olha, se isso não der para abrir a mente de muitos crentes da mensagem, nada mais abrirá. Nada mais. Vamos falar o que está escrito. Quando o procuram no trono de intercessão, eles vão ali, ó Cristo, responda-me, ajuda-me. Irmãos, vocês estão agindo errado, porque estão procurando num trono, quando ele não está mais naquele trono de intercessão, não o encontra mais. Cristo está nos selos revelados. Você procura ele num lugar, ele não está. Entre os pentecostais ele deve estar. É muita gente, é muitas igrejas, e aquilo é maravilhoso. O povo chora, o povo canta, o povo grita. Isso é maravilhoso. Ele deve estar ali. Procura ele entre os pentecostais, que é Laodiceia. Ele não está ali mais. Está batendo na porta, já saiu. Procuram ele na primeira e segunda etapa, nas grandes e boas igrejas da mensagem, com pastores, com homens que andaram com o irmão Branham e com homens que receberam esta mensagem aqui no Brasil e anunciou a mensagem por todo o Brasil e parte de outros países vizinhos. Procura Cristo, ele não está mais nestas igrejas da primeira e segunda etapa. Isso é doloroso, mas se é doloroso dizer que Cristo não está mais entre os pentecostais e os da primeira e segunda etapa, acha bom dizer, glória a Deus, não está mesmo. Ele está, é conosco. Muito bem, então agora eu estou te avisando que ele não está com vocês também. Cristo não está na primeira e segunda etapa, porque a luz da mensagem tem terminado, diz o profeta. Pondo-nos ao lado de Jesus, 56. Ele diz, olha, acabou. Isto é, primeira e segunda etapa. Regozijo, pulos, gritos. Já acabou, filho. Pulo e gritam e não recebe nada, porque não conhece o novo nome. Será revelado nos trovões. Primeiro selo, 132. Agora os trovões foram revelados nos 7 selos. E eles não sabem. Então, eles não sabem nada de terceira etapa, eles enganam o povo dizendo, nós estamos pregando terceira etapa, já faz mais de 30 anos. Eles são mentirosos, como o pai deles. Eles não sabem, ou não sabem o que é terceira etapa. Deveriam saber, segundo o que diz o profeta. Eles dizem assim, ó, terceira etapa é vida vivida. Se estiver escrito aqui, eu creio. Se estiver escrito na mensagem, eu creio. Mas não está escrito assim. A terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Isso é o que está escrito. Foi. Isso é passado. Se você procura hoje Cristo na terceira etapa do profeta, somente ele já saiu dela. Ele está na terceira etapa da noiva. Isto é o ministério que Cristo está fazendo na terra hoje. Senão você tem um Cristo só de ontem. Ele foi ontem, hoje e será para sempre. Esse para sempre vai até o final da terceira etapa.
Esse é o para sempre, porque ali ele nos arrebatará. Amém? Aleluia. Bom, ao sair de Laodiceia, vamos ver se o meu tempo dá. Veio revelar os 7 selos. Por que saiu de Laodiceia? Para revelar os selos. O intervalo 31. Para você ver que terminou a era. E estas coisas são reveladas, senão depois que as eras da igreja e as eras denominacionais hajam terminado. Então, gente, já foi revelado em 63. Então foi ali que as eras denominacionais terminaram. O irmão Branham está dizendo. São coisas que o irmão Branham não podia dizer. É isso. Deus falou para ele, não diga. Essa é a terceira etapa. Não diga para eles. Deus sabia. Não precisa falar, porque quando chegar o tempo, a hora que abrir, eles ficam sabendo o que é isso. Amém. O ver você, isto só é revelado, o selo só é revelado, depois que houverem terminado as eras da igreja e as eras denominacionais. Ele está dizendo, os selos serão revelados depois que terminar as eras. A última era foi Laodiceia. Quando terminou, aí veio essas pregações do profeta, a revelação dos 7 selos. Agora, para os crentes da mensagem, eu queria que vocês cressem pelo menos nos títulos da mensagem. O título da mensagem é a revelação dos 7 selos. Não é assim, a revelação de 6 selos. William Branham pregou a terceira etapa lá dentro. Por isso ele diz a revelação dos 7 selos. E mesmo pregando o 7º selo, ele diz, não nos foi aberto o 7º selo. Por quê? Ele não podia dizer o que era. Só que ele falou, olhe bem, vigie bem o 7º, é a sua vinda. Ele estava falando, vigie bem, o 7º é a sua vinda. A vinda de Cristo não seria agora. Foi lá atrás, no tempo de William Branham, foi a vinda. A vinda de Cristo é para vir como Filho do Homem primeiro. E agora, esta vinda como Filho do Homem tem uma mensagem que nos prepara para o arrebatamento. Amém. Por isso, este assunto está tão enredado hoje. Vê você? Primeiro selo 30. Agora, estas coisas serão reveladas quando o Cordeiro deixa o seu lugar de intercessão com o Pai. Já foi revelada. O Cordeiro já deixou o lugar de intercessão com o Pai, porque o William Branham pregou a revelação dos 7 selos em 17 de março a 24 de março de 1963. Então, terminou a intercessão, porque foi ali que foi revelado os 7 selos. Amém? Já está tão claro aqui, ó. Ele diz isso, está em Apocalipse capítulo 5. Ele toma o livro selado com os 7 selos e os abre e o mostra no fim da era, quando a intercessão tem cessado e as eras da igreja têm terminado. Coisa, né, meu irmão? Agora sim. Sair da primeira e segunda etapa. Veio manifestar a terceira. E o que foi? Foi a abertura da palavra. Os ungidos dos últimos dias, 262, tradução da Voz de Deus, e 373, 374, tradução de Goiânia. Ele saiu do trono, primeiro selo 74. A voz é um trovão. Agora, de onde veio a voz? Veio do meio, veio do trono, de onde o Cordeiro acabava de sair como intercessor. Agora está presente para tomar a sua posição com a sua rainha. O trovão veio do meio do trono e saiu. Você crê nisso? O trovão veio do meio do trono. Agora, Cristo é o trovão. Cristo é a palavra. Ele veio do meio do trono e saiu para fora. E o Cordeiro estava parado aqui fora. Ele havia saído do trono de seu Pai para tomar seu próprio trono. Glória. Amigos, não deixe escapar isso. 74 do primeiro selo. 78 do primeiro selo. Ele então saiu do trono do Pai para tomar seu próprio trono. Ele agora vem de sua obra como intercessor para reclamar o seu próprio trono e seus súditos redimidos. Por isso ele saiu do trono. Isso é tudo, irmão Branham, quem diz? Veja, agora é eu complementando. Veja o que disse o profeta. Ele havia saído do trono do Pai para tomar seu próprio trono. Apocalipse 3:21, já dentro da era de Laodiceia.
Ele saiu e já estava avisando, eu tenho um trono. E quando eu saio de Laodiceia, eu tenho um trono fora de Laodiceia. O trono que ele tinha fora de Laodiceia era William Branham, era um trono humano primeiro. Ele tinha um trono onde ele entrou, por onde ele andou, por onde ele falou, por onde ele realizou milagres. Aleluia. Apocalipse 3:21 está cumprido. O que vencer assentará comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Primeiro ele tinha vencido e assentado com o Pai. Agora ele venceu as eras. Saiu de Laodiceia. E todo vencedor sai de Laodiceia e vem assentar com Cristo no seu trono. Não mais no trono de intercessão. No trono do Pai era o trono de intercessão. Ele saiu do trono. De qual trono? Do trono do Pai. E está no trono dele agora. Talvez quando fala em trono, você pensa uma cadeira para um velho cansado. Falou em trono. Não, trono é posição. Mão direita é posição. É poder, é autoridade. E quando fala em Deus tem uma mão direita, a pessoa pensa, aí cadê a esquerda dele? Está sempre a mão direita. Mão direita é poder e autoridade. É isto que ele é. Hoje, em seu trono, como um vencedor. Ele não está num trono dizendo, Pai, perdoa o Osmar. Perdoa ele. Ele não está lá mais. Ele já foi no trono, e lá naquele trono, ele diz, Pai, perdoa o Osmar. Põe seu nome aí. Perdoa, perdoa. Ele já fez. Tudo está perdoado. Aí ele saiu do trono, tomou o livro onde continha nossos nomes e veio e assentou num trono agora de vencedor. Agora ele não está mais. Você procura ele no trono de intercessão, ele não está lá. Ele saiu, ele está agora em seu próprio trono. E você tem que assentar com ele agora, no trono de vencedor, que venceu as eras, que venceu o pentecostalismo. Você ainda está cheio de pentecostalismo dentro da igreja, pulando e gritando, sem saber o novo nome, que foi revelado nos trovões, e os trovões foram revelados nos 7 selos. Sai daí! Você está gritando no lugar errado. Você está orando no lugar errado. Você está buscando Deus no lugar errado. Ele já saiu daí. Ele está na palavra que cumpre hoje com a sua esposa na terra. Amém? Amém. Onde Cristo está sentado? No trono de intercessão? Não. Diz a palavra que ele está sentado em seu próprio trono e chamando os vencedores. Olha, tem que ser vencedor. Para vencer o mundo, tem que ser um vencedor. Você vence essa mulherada, homens, e vem para a igreja e serve a Deus. Vence a mulherada. Elas estão mais baratas do que essas bananas bem maduras nas feiras. Elas estão aí na rua, bem barato, para todo mundo olhar, para todo mundo cobiçar. Então você vence essa mulherada e vem para a palavra. Vem servir a Deus. As mulheres, vence o mundanismo, as coisas que o mundo te oferece, vence tudo isso daí. É vencedor para sentar com Cristo hoje no trono de vencedor. Agora tem que vencer essas coisas. Se não vence, como é que vai assentar mesmo, irmão? Não pode. Primeiro tem que vencer. Amém. Ele está chamando seus vencedores agora, da era de Laodiceia, para assentar com ele no seu trono. Não no trono do Pai, que era o da intercessão, e sim no seu próprio trono de vencedor. Em Apocalipse 10:3, ele bradou como leão, e foi no tempo do profeta, pois Apocalipse 10:1-7 cumpriu com o irmão Branham. Ele veio e bradou como leão. Quando ele bradou como leão, havia deixado a intercessão. Não era cordeiro, e sim leão. Diz o profeta na mensagem no intervalo 105. Ele vem para abrir os selos e soltar todos os mistérios para o 7º anjo, não para o 8º, não para outro William. É para o 7º anjo que já cumpriu no tempo do irmão Branham, cuja mensagem é revelar todos os mistérios de Deus. Os mistérios de Deus estão aqui nestes 7 selos. Assim disse ele. Agora vem o cordeiro e muda de mediador entre Deus e os homens e se converte num leão. E quando chega a ser um leão, toma o livro que contém seus direitos. Olha, se isso não te mudar, nada te muda.
Se isso não te converter a esta terceira puxada, nada mais te converte. Primeiro selo 24. Encontramos isso aqui nas Escrituras. Os mistérios do livro são revelados quando os selos são abertos. E quando os selos são abertos completamente, então o tempo da redenção cessa, porque o Cordeiro sai do lugar de intercessão para reclamar o seu. Ele já veio te reclamar através dos 7 selos. Os 7 selos são pregações que reclamam o povo de Deus. Por isso o 7º selo está me reclamando e te reclamando, porque o que pertence ao nosso dia, que nos reclama, é o 7º selo. No 4º selo veio a águia para dizer que aquele cavaleiro amarelo tem por nome morte, mas no 7º selo ele vem com uma mensagem que é para a noiva somente. Amém, amém. Ele é o mediador entre Deus e os homens, porém quando sucede a verdadeira revelação quanto aos selos, não vai suceder, já sucedeu. Amém? Quando se começa a abrir, ele abriu o primeiro selo. O primeiro selo foi aberto dia 17 de março de 1963, no Tabernáculo Brana, Jeffersonville, Indiana. Quer mais o quê? Quando começa a abrir, o Cordeiro está saindo do santuário. Isto é conforme a palavra. Assim o vimos ontem à noite, quando eu tinha pregado o intervalo. Ele veio do meio do trono e tomou o livro. Então já não é mediador, pois mesmo ali o chamaram leão, e este é o rei. Por isso, já não é mediador. Apocalipse 10:3, ele bradou como leão nos dias do irmão Brana. Ele não é mais mediador. Ele estava ali na terra como filho do homem. Ele tinha saído do céu, da intercessão, e estava num homem na terra. E eles não perceberam. Você acha que se a irmã Meda tivesse percebido que é uma das melhores cristãs do mundo, diz o irmão Brana, e diz com a mão nesta Bíblia, nós nunca discutimos, ela era uma boa cristã, mas se ela tivesse percebido que William Branham era Deus em carne, você acha que ela tinha batido a porta na cara dele aquele dia para adquirir um Cristo? Ela não faria, ela fez por não saber. Os crentes da mensagem estão batendo a porta na cara da terceira etapa hoje, porque eles não sabem, são cegos, nus, infelizes e não sabem. Eles estão representados na irmã Meda. Isso que é a terceira etapa que o profeta não podia dizer a ninguém em seus dias, mas está tudo escrito na mensagem. Somente o eleito verá isso. Que Deus te ajude. Amém. Amém. Paz, saúde, felicidade, na palavra do pastor Osmar Rodrigues Costa. Fé para vencer.